Bom, e o movimento O Sul é o Meu País tem defendido a separação dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do resto do país. Para a gente entender como é esta proposta, vamos conversar com Douglas Aimoré, que é o coordenador da região de Porto Alegre do movimento. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado pelo convite. Bom, vamos começar primeiro entendendo o motivo, né? Antes da gente saber como isso aconteceria, como seria essa separação, primeiro o motivo. Por que, Douglas, o movimento defende a separação dos estados do sul do Brasil do restante do país? Claro. Os motivos são entre a questão política, a questão tributária e entre outros, né? E o movimento ele busca a discussão da proposta de secessão dos três estados juntos, buscando uma autonomia e independência dos três estados. Ou seja, não existe ainda uma fórmula para se fazer isso definida. Existe a ideia, mas teria que ser construída. Existe a ideia e a questão é a população ver a emancipação, né, para estar buscando isso, né, de forma democrática e plebiscitária. Claro. E nesse caso, eu vi que tu citaste, por exemplo, as questões políticas, as questões econômicas e culturais também entram? Entram sim, né? Faz parte dos três estados, com certeza entra. Né? Então a gente vê uma cultura nacional, às vezes acaba sufocando a cultura local e não dá espaço, mas com certeza tem a parte cultural também. Bom, vamos agora esmiuçando, né, por pontos para a gente tentar entender algumas questões que poderiam viabilizar ou não, né, essa separação. Por exemplo, na questão econômica, vou pegar, né, a questão da dívida pública. Né, a dívida do Rio Grande do Sul com a União. Como é que seria? Seria feito um pacto para isso? Se tornaria uma dívida pública, passaria a ser uma dívida externa? Sim, a gente pensando do ponto de vista da dívida do Rio Grande do Sul, se for ver, ela se inicia lá atrás, né, com um pedido de 7 bilhões, hoje ela já foi pago 25 e, na verdade, ela hoje custa 53 bi, né? Tá mais atualizado mais ou menos por isso aí. O Rio Grande do Sul arrecada anualmente mais de 60 bilhões, né? Então, isso é uma coisa que é estranha, né? Mas, com certeza, se ao houver uma secessão, com certeza seria duas partes conversando e discutindo essas possibilidades, né? Sim. Eu quero lembrar quem está em casa, né? Gaúchos que estão nos assistindo ou não, podem participar, né, da nossa conversa pelo 9588-2374. 9588, está na tela aí, para você participar pelo WhatsApp, mandando perguntas ou até mesmo observações, apoiando ou não o movimento. Fique à vontade, a gente quer a sua participação. Bom, a gente já falou sobre a questão da dívida pública, né? O Rio Grande do Sul é um dos 3 estados que está em pior situação financeira. Como os que defendem essa separação veem isso dentro da possibilidade de formação de um outro país? Muitas pessoas perguntam, né, como o Rio Grande do Sul teria condições na questão energética, né, por exemplo, petróleo, a questão da energia elétrica mesmo, da geração de energia e outras coisas. Nós teríamos que importar ou não. O Rio Grande do Sul teria condições econômicas de se emancipar junto com os outros estados? Do ponto de vista que há estudos, com toda certeza, né? As questões geográficas, econômicas, que poderiam haver se nós tivéssemos uma autonomia, uma independência aqui, com toda certeza o Rio Grande do Sul teria índices altíssimos aí de positivos, né? Então, por exemplo, a produção agrícola para alimentar a população? Exato. Por exemplo, hoje o mundo está cada vez mais globalizado, né? Então, hoje não necessariamente precisa ter matéria-prima para te produzir algo, né? Então, por exemplo, a Suíça ela tem o melhor chocolate e ela não tem um pé de cacau sequer lá. Ou seja, então não é essa a questão, né? A questão mais é ter autonomia, independência e que tudo que é gerado nos 3 estados fique aqui, né? Ou boa parte deles fique aqui. Bom, para a gente entender, eu peguei aspectos econômicos agora, mas vamos trazer para a cultura, por exemplo. Isso explicaria, por ter uma cultura próxima, similar aqui, ou até mesmo uma origem histórica um pouco parecida na questão, por exemplo, de Santa Catarina, que participa, vamos lembrar aí, da República Juliana, que participou da Revolução Farroupilha. O que faz com que esses três estados possam sonhar em ser um país e não, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, onde temos uma colonização gaúcha muito forte, a nossa tradição, a nossa cultura está presente, e até mesmo outros estados, né, mais próximos à região sul. A gente sempre sabe, por exemplo, que na questão cultural a gente tem CTG até na China. Exato. Mas
Por que esses 3 estados criam uma identidade similar, o sul do país, e outros não? Sim, a proposta foi desde o início com os 3 estados, porque há uma semelhança muito forte entre eles, né? Então, lá nos anos 90, já houve grupos separatistas que se encontravam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, se entraram em comum acordo para buscar isso, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. Por exemplo, São Paulo possui 2 grupos independentes que de forma legalizada, com CNPJ e tudo. Então, Espírito Santo, enfim, tem outros estados aí que também têm grupos separatistas que querem... Gostariam de sair da União. Exatamente. Claro. Agora, vamos falar então, já que tu disseste das reuniões e da organização, como é que se organiza o movimento, né? Aqui tu representa a região de Porto Alegre, Sim. Ou seja, temos outros núcleos no estado e aí fora em outros estados também. Né? Sim. A forma de organização, os 3 estados, cada um tem representantes, e dentro desses representantes tem coordenadores, supervisores, e dentro do município existem os comitês municipais, né? Que são presidente, tesoureiro, enfim, tem uma organização de uma forma voluntariada, né? Que as pessoas se organizam de forma para divulgar e debater essas ideias da possível secessão. Vocês promovem encontros? Sim, encontros, seminários. Ontem estávamos com uma palestra em Porto Alegre, falando sobre o movimento, conversando, debatendo com a população. Aliás, a população de Porto Alegre, a gente tem uma presença muito forte nos parques enfim, na maioria dos parques de Porto Alegre, a gente está sempre presente e conversando, e a adesão é incrível. Sim. Ainda falando sobre organização, antes da gente chegar ao plebiscito, quem quiser ser voluntário, é só entrar em contato com o movimento e aí se cadastrar de alguma forma? Isso. A princípio, sim, existe um site que é o plebsul.org, www.plebsul.org, que a pessoa vai lá e se cadastra. A partir do momento que ela se cadastra, ela coloca o seu endereço. A partir do endereço dela, ela é alocada dentro do seu município, né? Então, o forte é a organização municipal, né? Então, dali para frente é feito um contato, é conversado, ver se a pessoa tem as ideias dela, enfim, dessa forma. Estou vendo que tem material, se puder mostrar para a gente aqui, a gente pode ilustrar, tá vendo ali, né, a movimentação, né, o pessoal nas ruas. Sim. A gente está vendo camisa, eu estou vendo que tem um bottom ali. Tudo isso, organização do movimento, quem quiser aderir que vai ter acesso. Tudo é de forma voluntariada. O pessoal se organiza do dinheiro do próprio bolso. O financiamento vai ali. é do próprio movimento. Exatamente. Não, o financiamento é da própria pessoa, dos voluntários. Sim, os voluntários. Compram, enfim. Claro. Aí você se organiza. Agora vamos falar sobre o tal do plebiscito, né? O movimento pretende fazer um plebiscito, serão espalhados, me corrija se eu estiver errado, 4.000 urnas em 1.191 cidades dos 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e para votar, né? Para fazer esse plebiscito funcionar. É voluntária? Como é que é a participação? A pessoa tem que ser acima de 16 anos, né? E com certeza ela vai ser convidada a participar, vai ser uma consulta popular, né? Sim. E, na verdade, agora, a partir de uma nota do TRE, né, de Santa Catarina, o movimento decidiu aceitar, né, acatar as sugestões dele, né, que para mudar, ao invés de plebiscito, então vamos mudar para plebissul, para desvincular essa palavra da língua portuguesa de plebiscito para plebissul. Para não caracterizar que é oficial organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Sim, exato. E a data também, através de reuniões, a gente decidiu alterar a data para, ao invés de dia 2, né, para que não ocorra nenhuma forma atrapalhar o trabalho da questão política, enfim. Essa coleta de votos vocês, então, vão promover? Exatamente. Nós mesmos vamos promover. Ligados ao movimento que vão estar ali. Sim. Essas urnas vão estar onde? As urnas vão estar... originalmente, elas seriam colocadas junto, ou seja, 100 metros dos principais colégios eleitorais. Sim. Hoje, então, por uma decisão que não vai ser feita dia 2, né, elas vão ser colocadas nos pontos de maior acesso à população. Tudo em prol da população estar... para ter um fácil acesso. Por exemplo, em Porto Alegre, para a gente ter uma ideia, onde seria? Onde ainda está em discussão, né, essa questão aí. Então, as comissões de Porto Alegre estão vendo essa questão aí, até porque a questão da data ainda não está
não está definida, né? O que vai acontecer é que ela vai ocorrer, né? Essa consulta popular vai ocorrer. Bom, vamos para as opiniões dos nossos telespectadores. Claro. A gente tem duas, uma para cada lado, tá? Vamos começar então pelo 95882374. Temos então o Alexandre que manda o seguinte: de novo essa ideia na contramão da história. Acho patético insistir nessa ideia. Temos que nos integrar com o país. Esta é a opinião do Alexandre. Agora vamos para uma opinião favorável. Boa noite, apoio a secessão. Hoje pagamos caro por pertencer ao Brasil. O Sul é muito rico e será um país muito mais desenvolvido quando se tornar independente. O Brasil já demonstrou nunca ter dado certo. É o Paulo Albuquerque de Porto Alegre que está se manifestando. Para o Alexandre, eu vou concordar com ele. O Brasil ele é incrível, ele é maravilhoso, mas infelizmente ele é muito mal gerido por uma classe política que não olha para o seu povo. Claro, com raríssimas exceções, né? Então, eu vou concordar com ele que, na verdade, nós não somos contra o Brasil. Na verdade, nós somos a favor de uma autonomia e uma forma de buscar a independência dos 3 estados do Sul, que a gente gostaria de tomar as nossas próprias decisões. Hoje, para o próprio governador do estado ir até Brasília para chegar em um acordo, inclusive até a própria negociação da dívida, ele tem que marcar uma agenda e olha lá se vão receber ele. Imagina um vereador, né? Então, fica uma questão difícil acesso, assim, e o Brasil ele já nos mostra que de 500 anos até agora ele continua sendo o país do futuro, né? E a gente vê isso, que municípios lá esquecidos, que pagam seus tributos, pagam impostos, não conseguem sequer reaver nada disso. O que eu estou tentando entender agora em cima do que tu disseste é que a ideia não é ir contra ou pelo menos colocar a culpa nos estados do norte do país. De forma alguma. Na tua concepção, o problema está nessa proporção, nessa dimensão gigantesca que o Brasil tem, quase continental, o que evita que a gestão seja eficiente, é isso? Com certeza. O Brasil, ele na verdade, nós, como tu mesmo colocou, a gente não tem nada contra nenhum, de forma alguma, a gente é contra total qualquer discriminação, enfim, não existe essa possibilidade de haver esse sentimento. Bem pelo contrário, a gente sabe que o povo do Norte e Nordeste, é um povo muito rico com a nossa cultura, inclusive tão bacana quanto a nossa cultura gaúcha, no qual tu me comentaste no início do programa. E eu acho que, claro, acontece, o pessoal que não conhece, né, para onde vai a questão da má distribuição tributária para lá, todo mundo fala, o culpado é o Norte. Não é eles, né? Se há um culpado nisso, é uma questão de quem recolhe esses tributos, né, e faz a má distribuição. E talvez, quem sabe, umas oligarquias que existam por lá, né? Então, aí já não situados aqui no Rio Grande do Sul. O problema não seria o povo, e sim essas oligarquias que acabam gerindo o Brasil. Estou tentando lembrar que a gente tem um professor de história ali atrás da câmera, ali, do professor Paulo, né? Cinegrafista aqui que está com a gente conversa muito sobre história, né? A visão que a gente está tendo aqui seria um pouco de café com leite na época, né? A República do Café com Leite, que dominou um determinado período do Brasil e que gerou, inclusive, uma revolução, né? Onde os gaúchos, em um determinado momento, foram protagonistas. Mas vamos lá. Se acha que esse novo país poderia se tornar um país como os nórdicos, se enganam. Acredito que não conseguirão se sustentar financeiramente, pois o fluxo de capitais migra para a Europa e Estados Unidos. Não podemos se basear nos impostos arrecadados. Isso não é suficiente para sustentar um país da América Latina. É a opinião do Fábio de Gravataí, né? Essa questão da economia é uma das perguntas, porque algumas pessoas que falam sobre separação do Rio Grande do Sul, algumas pessoas que a gente chega e conversa a respeito, aspectos culturais, até se leva em consideração, talvez, mas a primeira barreira que se diz é como esses estados iriam se sustentar economicamente frente ao Brasil, que é extremamente diverso na sua produção, na sua riqueza. Até abordando o pessoal na rua, eles falam assim, mas como Santa Catarina e o Paraná vão aceitar o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul está falido, né? Mas se for fazer um cálculo do que se arrecada, do que se gera no estado,
Ele não era para estar falido de forma alguma, né? Então, essa questão econômica, claro que deveria ter um economista, né, para falar melhor sobre isso, mas com certeza isso não é um problema. Nas discussões de vocês procuram alternativas para viabilizar um projeto econômico para esse país? Sim, com certeza. Na verdade, o Movimento Sul é Meu País, paralelamente, ele tem o GESUL, que é um grupo de voluntários, né, das diversas áreas, tanto economia como na parte de direito, inclusive direitos internacionais, que tem mais de 5.000 artigos já relacionados para que, se um dia ocorra isso, a gente possa fazer uma sugestão e ter um modelo de nação a apresentar, né? Bom, dúvidas que surgem, né, e bem rápidas e fáceis de serem solucionadas ou resolvidas, ou respondidas. A capital, qual seria a capital desse país? A população que deveria decidir, né? Sim. Então, mas eu acho que, na minha opinião, talvez um meio termo ali, Floripa? né? Florianópolis? Talvez Lages, não sei. Sim. Não, isso, na verdade, seria de uma forma plebiscitária, uma forma de comum acordo aí com a população, né? Outra pergunta que chegou agora é do Lucas de Alvorada. Ele diz, olha, sou contra a separação dos estados porque tenho muitos amigos em São Paulo e Rio e acho que isso afetaria na relação, no deslocamento, na viagem. Vai ter que tirar passaporte, visto? Pois é, olha só, imagina, olha como o nosso acordo aqui com o Mercosul, né? Ele vai no Uruguai, ele não tira passaporte, então não seria um muro, né? O Lucas pode ficar tranquilo que não seria um muro do meu ponto de vista em relação a isso. E o Lucas também pode ficar atento aí que São Paulo está bem forte o movimento deles também de secessão deles. Inclusive, se eu não me engano, eles têm também um plebiscito no dia 2. Em São Paulo. E Em aí São seria, Paulo. nesse caso, até se puder nos trazer informação, seria apenas para o estado de São Paulo ou uma região específica? Somente para o estado de São Paulo. Sim. Existe também movimentos no Nordeste Independente, existem alguns movimentos por aí. Alguns movimentos no Brasil, né? No Brasil. Curioso. Bom, eu acho o seguinte, as pessoas, num primeiro momento, a gente hoje tem a tendência muito rápido de sair emitindo uma opinião, respondendo, né? Sim. O achismo é muito grande. Com certeza. Então, o objetivo da nossa entrevista hoje era conhecer um pouco das ideias do movimento e saber como as pessoas podem buscar informação antes de sair falando qualquer coisa, né? Sim. A gente não está aqui para defender Claro. e nem defender e nem acusar de maneira nenhuma a ideia como sendo uma ideia estapafúrdia ou não. Não é esse o nosso objetivo. Sim. Nosso objetivo é para que as pessoas tenham consciência de que aquele movimento não é o mesmo movimento, aquele que nasce nos anos 90, que ganhou mídia, ele foi reformulado, tem alguma conexão? Depende de qual movimento. O movimento ele Aquele que existe ganhou, desde agora me fugiu o nome. uma repercussão no Fantástico. Isso, Isso. exatamente. Sim. O Fugiu o Movimento nome do Sul é Meu senhor. País, ele existe desde 1992. De lá para cá, houveram, né, algumas coisas, estudos, enfim, sempre houve. Nunca morreu o movimento, mas Sim. sempre teve a base em cima de pesquisas, palestras, reuniões, de forma, como tu mesmo disse, do despertar da consciência, das pessoas de poderem discutir essas possibilidades de forma democrática e que a gente acaba tendo um entendimento do que seria uma secessão. Hoje ocorre no mundo inteiro, a cada 3 anos, um país surge no mundo. Né? Ou seja, as economias estão mudando, os territórios estão diminuindo e as nações estão cada vez mais buscando a sua independência, os povos buscando a sua Hoje tu independência. diria que o movimento hoje, como ele está, diferente do passado, década de 80, início Sim. dos anos 2000, é um movimento, está mais forte, mais organizado hoje? Com certeza, e até pela população, né? Sim. Hoje, querendo ou não, o povo já está cansado de ver que Tudo que está acontecendo no Brasil só tem fortalecido essa ideia. fortalece, mas não é só porque o Brasil está em crise, né? Mas o povo está começando a enxergar que a gente já passou por colônia, a gente já passou por monarquia, a gente já passou por diretas já, a gente passou por tantos processos que a gente não tem representação parlamentar mesmo. Hoje, um cidadão gaúcho vale 48 vezes menos que um cidadão do Acre, através do seu voto. Hoje, quando um senador levanta a mão lá em Brasília, o voto do gaúcho tem um monte de votos atrás e o cidadão do Acre lá levanta, ele tem um. Sim. Então, a representação nossa, ela acaba
atrapalhando um pouco Bom, essa questão Douglas, de mudança. eu quero te agradecer a coragem de vir expor uma ideia tão polêmica assim, cara limpa na televisão. Não é fácil, as críticas, como a gente viu ali, são muitas. Sim, claro, e são bem-vindas, mas, né? Mesmo com favoráveis certeza. ou desfavoráveis. Aqui é um espaço para o debate, para a discussão, por isso eu quero te agradecer a disponibilidade Eu que de agradeço. nos atender e de vir aqui falar sobre esse tema polêmico. E quem quiser saber mais, então, eu recomendo, olha, você concordando ou não, você tem que pelo menos ler ver o que Exatamente. as pessoas estão propondo ali, qual é a intenção, para depois emitir a sua opinião livremente. Claro, o cidadão, quando ele começa a questionar algo, ele começa a se tornar um cidadão. Sim. A partir do momento que ele não questiona, ele é meio cidadão. Então, Pois é. está aí o convite a estar conhecendo o movimento Sim. e estar discutindo com nós essas propostas e Aceitando ou ideias. não, né, Douglas? Com certeza. Cada um tem a liberdade de escolher o que acha melhor, respeitando o próximo. Claro. Então, quem quiser saber mais, contatos para quem quiser saber das ideias do movimento. www.sulivre.org, esse é o site. O Sul Livre. www.sulivre.org. Sul Livre, sem o sullivre.org. Lá estão E as através das ideias. nossas redes sociais a gente Sim. Tem também no Facebook também? milhões, tem muitos seguidores e está bem nessa parte aí, a gente vai muito bem. Bom, espero que seja respeitada a sua ideia sempre. Claro. E que as pessoas possam ter informação e aí sim, também, se não discordarem, serão respeitados. Claro que sim. Obrigado, Douglas. Seja Eu sempre que agradeço.